Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje quero fazer um vídeo um pouco diferente. Quero mostrar pra vocês quais foram as minhas leituras de 2023. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês quais foram todos os livros que eu li esse ano. Quando eu fui pegar cada um dos livros que eu li esse ano, eu fiquei muito surpresa porque eu não tinha percebido que eu tinha lido tantos livros. Diferente de muitas pessoas, eu não sou uma leitora que tem, por exemplo, listas, né? Então eu não fiz uma lista de livros que eu queria ler esse ano. Eu sou muito guiada pelo meu instinto, assim. Então, às vezes eu vou ali na minha estante, começo a olhar para os livros e aí eu escolho o livro que eu quero ler. Então sempre fui muito guiada pelos meus instintos e não tive nenhuma lista. E esse ano também não tive nenhuma lista que eu havia feito no ano passado de leituras para esse ano. O que eu sempre tenho certeza é que pelo menos uma vez, né, um livro do ano tem que ser do Jorge Amado. Eu preciso ler um livro do Jorge Amado todo ano. Então essa era uma das minhas certezas, mas nem mesmo qual seria esse livro eu sabia. E aí, agora eu quero mostrar pra vocês quais foram os livros que eu li, guiada pelo meu instinto, mas também esse ano teve uma coisa que foi diferente e que foi muito legal, que agregou muito a minha experiência de leitura, que foi participar de clubes de leitura. Eu participo de uma forma ativa, né, com mais interação, com o clube de livro da Júlia, que tem um Insta que é o @iludidaporlivros, que é um clube do livro ali de pessoas que gostam de ler e que se juntaram para fazer leituras juntas. E aí esse ano a Júlia entrou em contato comigo falando sobre esse clube e se eu tinha interesse em participar. Eu me interessei muito e aí entrei no clube do livro dela. E aí tem o clube também do Querido Clássico, que é um clube que eles só fazem leituras de livros clássicos. E a gente tem reuniões mensais, né, para falar sobre as leituras do mês. E aí, um clube que eu também participo, mas não com tanta interação, assim, é o clube de livro da Mel também, que esse ano eu fiz algumas leituras junto com eles. Então, a experiência de participar de clubes do livro me ajudou muito. Então, para alguém que esteja interessado em ler mais livros, né, e conhecer novos livros, talvez participar de um clube do livro seja muito legal para você. Principalmente pelo fato de que muitas vezes os livros que vêm à tona nesses clubes são livros que talvez você não conheça, talvez livros que você não procuraria voluntariamente. Então, esse é um ponto muito legal que eu percebo de participar de clubes de livros. Assim, eu li muitos livros esse ano que dificilmente chegariam a mim assim de forma voluntária. Inclusive, na minha lista de livros digitais, né, que eu li, a maior parte deles são dos clubes de livros que eu fiz parte. Então, são livros que eu não tinha. Então, realmente, né, se eu só faço a leitura guiada pelo meu instinto, dificilmente eu ia chegar nesses livros porque eu não tenho esses livros. Mas já falei de minha experiência de leitura e tal, mas quais foram os livros? Gente, eu separei eles aqui e eu vou tentar pegar todos eles pra vocês verem, mas assim, não sei se isso vai dar certo e eu preciso ser cuidadosa pra não destruir todo o meu cenário e todo o resto de coisas que tem aqui que está por trás das câmeras e vocês não estão vendo. Nossa, muito pesado. Não dá. Calma. Pera. Vamos lá. Vou mostrar que o treino de braço tá em dia pra vocês. Então, esses aqui são os livros físicos que eu li esse ano. E aí tem aqui uma listinha dos livros digitais. Eu vou falar um pouco de cada um deles aqui. Vou tentar ser breve pra gente também não ter um vídeo eterno. É bem provável que talvez a gente tenha que dividir esse vídeo em duas partes, mas é o que temos. Eu não vou mostrar pra vocês os livros de forma cronológica, né? Então qual foi o livro que eu li primeiro no ano e tal, porque eu não organizei eles dessa forma. E aí eu vou do jeito mais fácil que tá aqui pra mim. Então o primeiro que tá aqui foi Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Eu queria ler um livro do Krenak há muito tempo, desde quando eu ouvi falar, né, sobre os livros que ele produziu.
E As Ideias para Adiar o Fim do Mundo foi um livro que eu comecei a ler na fila pro show do Coldplay. E, cara, assim, eu gostei muito da escrita do Krenak, eu gosto muito dessa temática do povo indígena e as reflexões que ele tem relacionadas a esse título, né, As Ideias para Adiar o Fim do Mundo, elas são muito interessantes no sentido de que muito daquilo que a gente diz que precisa melhorar ou que a gente precisa fazer para cuidar do nosso planeta pode acabar sendo só uma falácia, pode acabar sendo só discurso, porque o nosso modo de vida, né, de uma forma geral, está destruindo o nosso planeta. Então aqui o Ailton Krenak, ele trata um pouco sobre isso, sobre o modo de vida das pessoas e o quanto às vezes são discursos rasos e vazios, esses discursos sobre a sustentabilidade ou a proteção ambiental, quando na verdade o nosso próprio modo de vida está contribuindo para que a gente esteja aí destruindo o nosso planeta. Então foi uma leitura muito rica e eu pretendo ler outros livros do Krenak e para mim tem sido uma experiência assim muito rica ter esse contato com a literatura, né, de povos indígenas. Gente, esse livro de agora, assim, sei lá, cara, não tem explicação. O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. É uma coisa legal desse livro, gente, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho um autógrafo do Jefferson Tenório, eu conheci ele. E, bom, o Avesso da Pele, ele foi completamente surpreendente, assim. Não tem, assim, eu não tenho muito até o que dizer sobre. Porque o Avesso da Pele, ele é um livro, ele é doloroso, ele é muito rico. O Jefferson, ele escreve de uma forma muito... Cara, é muito humano, assim, é muito vida, sabe? Nossa vida, nosso dia a dia. E aí eu não tô falando isso no sentido de que, é que o livro vai contar a nossa história, mas que, assim, a descrição de toda a história, ela é uma descrição que tem completa conexão com a nossa realidade, sem o uso de palavras difíceis e tal. Na verdade, em vários momentos ele faz uso de expressões aí que fazem parte do nosso dia a dia, literalmente, assim. É muito legal, e eu preciso dizer isso, assim, é muito legal ler autores nacionais. Porque você se sente muito mais próximo daquilo que está sendo escrito ali. Sabe? O Avesso da Pele se passa no sul do Brasil, a história, né? Boa parte da história, tem um pouco da história que se passa no Rio de Janeiro, mas assim, boa parte da história se passa no sul do Brasil. E você, sabe, você se sente parte disso de alguma forma, porque aquela escrita, porque aqueles lugares, porque aqueles personagens estão presentes no seu dia a dia, e a forma como o autor ele comunica aquilo pra você é uma forma que você também, cara, você se encontra ali. Então, e o Avesso da Pele, a história em si é uma história que pra mim foi muito dolorosa, uma história que é muito bonita, você saber, né, que é um filho contando a história do pai e dos pais de uma forma geral e cara, é triste, assim, não tem como eu não dizer que esse livro é muito triste. E pra mim foi completamente surpreendente, assim, a temática que ele tem ali na sinopse do livro já sugere que vai ser um livro com uma história difícil, mas assim, você não espera que isso vai ser tão doloroso como de fato é. Com certeza terá uma resenha em breve com mais detalhes, eu não posso me estender muito, senão esse vídeo vai ficar eterno, né, como eu já falei. Então, o Avesso da Pele, maravilhoso. Bom, outra leitura desse ano foi A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E assim, por que raios eu cheguei nessa idade na minha vida e não tinha lido A Hora da Estrela? Eu não sei te dizer. Eu, sinceramente, não sei porquê. Mas, assim, A Hora da Estrela é um livro fantástico. Também tem toda essa coisa do autor nacional
sabe? A Clarice, ela descreve a história da Macabea e você pode ver a resenha desse livro no canal. Gente, olha, eu posso falar aqui, ó. Você pode ver esse vídeo aqui. Eu nem sei se vai dar pra colocar, se eu só tô apontando certinho, mas enfim, você vai poder assistir. Se não der pra colocar aqui, procura aí no canal, porque a gente tem resenha da Hora da Estrela. Eu nem vou me estender em contar muito a história aqui, mas pra mim também foi uma experiência maravilhosa. E é muito legal quando os momentos em que você lê o livro, né, você consegue ligar eles na sua vida. Então, tipo, eu lembro que eu comecei a ler esse livro numa viagem que eu estava fazendo pra casa dos meus pais. E, enfim, tem total ligação de que, tipo, esse ano, num momento em que eu fui pra casa dos meus pais, eu, né, tava lendo esse livro no avião, continuei lendo na casa dos meus pais, e eu me lembro de terminar esse livro sentada na varanda da casa dos meus pais, ali na garagem. E eu lembro que a Yumi, que é a gatinha da minha mãe e do meu pai, ela tava ali também, tipo, meio que junto comigo. Então é legal você ligar também o momento que você lê um livro com o momento da sua vida, assim. Então a Hora da Estrela tem esse ponto. Bom, iniciando aí os livros lidos com clubes. E um deles foi o Mágico de Oz, que eu li com o clube de livro da Mel. E, gente, o Mágico de Oz também, eu acho que super merece uma resenha aqui no canal. Vou preparar isso, vou providenciar isso. Porque o Mágico de Oz é um livro, assim, também completamente inesperado, assim. Eu confesso a vocês que eu sabia a história do Mágico de Oz meio por cima, assim. Eu não sabia a história totalmente. Eu não me lembro de ter assistido os filmes. Talvez em algum momento, quando eu era criança ou algo do tipo, eu tenha assistido, mas eu não me lembro. Então, eu só sabia que tinha a Dorothy, eu sabia que tinha um cachorrinho, eu sabia que tinha um homem de lata, eu sabia que tinha um espantalho, que tinha um leão. Mas eu nunca soube, assim, totalmente a história do Mágico de Oz e tudo mais. E foi uma experiência muito legal a leitura desse livro com o clube. Eu fiz várias marcações aqui, porque foram trechos do livro que eu achei interessante, frases que são muito legais, porque esse livro, embora ele faça parte aí da literatura infantil, ele tem várias reflexões que são muito ricas para nós, adultos. Então, o Mágico de Oz também foi uma das minhas leituras de 2023. O próximo livro faz parte de um projeto que eu estou tendo na minha vida também, que é ler todos os livros da saga Crepúsculo. E ano passado eu li Crepúsculo, esse ano eu li Lua Nova, que é a continuação aí da saga. Gente, eu nunca tinha lido todos os livros. Eu só tinha lido Crepúsculo várias vezes, porque Crepúsculo é o meu livro favorito, é meu filme favorito também. E aí esse ano eu também, né, continuei na minha saga de ler a saga. E li Lua Nova. Foi uma experiência de leitura muito legal, assim como eu gostei de Crepúsculo, eu gostei muito de Lua Nova. Eu acho que o livro é bem melhor que o filme. Eu acho, inclusive, eu tenho feito isso, assim, eu leio o livro e eu vou assistir o filme. E assim, quando eu fui assistir o filme foi meio decepcionante, assim, porque realmente o livro é muito melhor. E eu já tinha assistido o filme de Lua Nova várias vezes. Mas o livro tem muito mais coisa, assim. O filme te leva a ter um pouco de raiva de alguns personagens, assim, você tem uma dificuldade, por exemplo, de entender o Jacob. E aí você vai ler o livro e aí você percebe que as coisas não são bem assim e tudo mais, né? Então, até porque também, gente, não dá pra colocar tudo isso num filme, óbvio. Mas Lua Nova foi uma das minhas leituras desse ano. No Clube do Livro do Querido Clássico, esse ano a gente também leu Hamlet. E eu tenho esse livro aqui que tem várias tragédias de Shakespeare. Então tem Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet e Otelo. E desse livro aqui, eu só li Hamlet esse ano. E foi muito interessante a leitura de Hamlet junto com o clube. Porque assim, eu já tinha lido Hamlet, então foi uma releitura que eu fiz esse ano. Eu gosto muito dessa peça. Eu não li outras peças de Shakespeare, por incrível que pareça, né? Porque eu tenho elas, inclusive, mas eu não li. E Hamlet é
uma peça que é muito, pra mim, assim, ela é muito profunda, assim. O Hamlet, ele tem algumas falas, assim, e reflexões que eu acho muito interessantes. E eu vivi uma experiência legal que foi... No Dia dos Namorados, eu ganhei de presente um curso de leitura em voz alta com a Mica Lins. E aí, durante a semana em que a gente fez esse curso, né, que eu participei desse curso, a gente fazia leituras de textos. Então foi um curso muito prático, é um curso maravilhoso para quem tem interesse em realmente aprender, né, entender as técnicas de leitura em voz alta, eu recomendo muito. E durante a semana que a gente participou, a gente fazia leituras de livros, né, e a Mica ia fazendo orientação. Leitura de livros, não. Leitura de textos, né, que ela separava. E ela fazia toda a orientação para nós, né, de como que deveria ser, né, de como que a gente tem que se apropriar do texto antes. E aí um dos textos era uma das falas de Hamlet. E aí o fato de que eu precisei ficar lendo aquele texto várias vezes para eu estudar, para eu me preparar e para que eu de fato fizesse a leitura em voz alta no curso, fez com que aquele texto fosse um dos textos assim que ficasse mais marcados assim na minha vida. E que faz parte de Hamlet. Então é um trecho maravilhoso do livro. Eu não vou ler agora, talvez em algum momento quando eu fizer uma resenha falando sobre Hamlet. E eu acho que isso vai ser um desafio. Mas enfim, vamos acreditar no meu potencial. E aí eu leio talvez esse trecho pra vocês, né, até saberem qual trecho é. Vou fazer aqui um suspense. Continuando com a leitura de peças, porque eu li mais uma peça junto com o Clube Querido Clássico, temos Édipo Rei, que é do Sofocles. Não, é Sófocles. Sófocles. Gente, eu sou péssima em pronunciar nomes que não são convencionais, então me desculpem, por favor. Embora meu nome não seja muito convencional, né? Mas ok. Então, Édipo Rei também foi uma leitura assim... Nossa, foi uma leitura que me pegou muito. E quando eu peguei pra ler... Inclusive, foi um livro que eu li rápido. Consideravelmente rápido, considerando o meu tempo de leitura de livros. Eu fiquei com muita pressa pra ler, porque eu queria participar da reunião do clube. Eu achei que eu não iria conseguir participar. E no fim, eu poderia participar. Só que daí mudou e eu não consegui participar. Mas eu consegui ler, que é o que importa. E, cara, essa tragédia aqui, ela é complicada. Também tem trechos incríveis que eu, inclusive, postei lá no meu Scoob, né? Quando eu faço as minhas leituras, é comum que eu faça registros no Scoob. Então, se você não me segue no Scoob, não sei o que você está esperando. Me siga no Scoob para que você veja ali as minhas marcações de trechos. E eu também fiz várias marcações de trechos de Édipo Rei, que é um livro incrível. Gente, tinha que ter uma novela aqui, não é mesmo? E nós temos Ana Karenina, de Leon Tolstói. Esse também foi um livro que eu li com o Querido Clássico. Só que assim, eu não li com o Querido Clássico, porque eu levei, sei lá, 3 ou 4 meses pra terminar esse livro. Né, tem pessoas que leem livros assim, uma tarde, mas, gente, ótimo. Mas não consegui, por ele ser realmente uma novela. Gente, desculpem, assim, pra quem não entende isso dessa forma, mas pra mim, Ana Karenina é uma novela. Até pelo fato de que são várias histórias, embora a gente tenha ali, né, o título, Ana Karenina, e a gente pense que essa história se limite apenas a Ana. Ana Karenina vai muito além da história da Ana. Tem vários personagens ali, gente, é muito estilo de uma novela, sabe? Tipo, tendo núcleos. Eu sempre com essa ideia de núcleos em novela, eu lembro muito de O Clone. Porque o Clone tinha lá o núcleo do Marrocos e tinha o núcleo da acho que era gafieira, né? Que a moça ia dançar. Tinha o núcleo da gafieira e do bairro lá que tinha... é a Solange Frazão e agora eu não lembro o nome da personagem dela. Mas enfim, tinha vários núcleos. O Clone é uma novela que você, tipo, pra mim, ficava muito claro os núcleos que existiam separados ali na novela. E Ana Karenina tem muito essa vibe de ter núcleos, assim. Embora a história da Ana seja, de fato, ela seja a personagem principal. Tem muita coisa. Eu vou poder falar melhor sobre Ana Karenina também
num vídeo com uma resenha, né, sobre o livro. Eu preciso fazer. Pra mim vai ser um desafio. Ana Karenina, eu confesso que quando eu terminei, eu pensei, preciso ler de novo e vou ler de novo. Eu fiz muitas marcações também aqui, ó, muitas não, né, mas eu fiz algumas marcações e foi um livro incrível, assim. Embora no final eu tenha ficado um pouco revoltada. Vou dar esse spoiler pra vocês. É isto. As Três Marias, de Raquel de Queiroz, foi um dos livros que eu li por agora até, foi agora no início do mês. Foi um livro que eu coloquei nas minhas metas de leitura no Scoob, inclusive. Mas assim, voltando, eu falei pra vocês que eu não faço lista e tudo mais, e realmente não. Quando eu vi que tinha esse negócio de botar meta lá no Scoob, eu fui colocando os livros. Na verdade, coloquei alguns livros que eu já estava lendo, ou livros dos clubes que eu participo, que eu queria participar das leituras, então eu coloquei. E aí eu falei, preciso colocar uma autora nacional aqui nessa lista, para além do livro do Jorge Amado que eu já tinha colocado. E aí eu coloquei esse livro que eu olhei e falei, eu tenho, quero ler Raquel de Queiroz, quero ler As Três Marias. Extremamente surpreendente. Eu não sei, porque quando eu comecei a ler, eu não sabia o que esperar do livro. Tipo assim, peguei o livro, falei, gente, não faço ideia de qual é essa história, não faço ideia de nada, não pesquisei nada. E comecei a ler. Gente, assim, eu já falei isso no Instagram e vou ter que falar aqui de novo. Esse livro é só sofrimento. Eu vou fazer uma resenha sobre ele. Mas é maravilhoso, de qualquer forma, eu amei a leitura desse livro. E As Três Marias foi também um dos livros lidos em 2023. Ai, gente... Eu peço até desculpas pra vocês, porque assim, eu sou muito apaixonada por Jorge Amado, assim, um negócio, sei lá, não, é meio inexplicável. E obviamente que esse ano teria Jorge Amado nessa lista. E eu li Mar Morto, que foi, se não foi o primeiro, porque assim, eu gosto muito de Jorge Amado, mas eu não sou expert em Jorge Amado, tá? Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros livros do Jorginho. Então ele escreveu quando ele era jovenzinho. Esse é um livro que foi escrito, se eu não me engano, ali na década de 1930, né? Se eu não me engano, foi em 1936, inclusive, que ele foi escrito. Então é um Jorginho super jovem. E aí você fica impressionado com o que ele escreveu, com a história que ele traz pra gente em Mar Morto. Então, eu também, assim, aqui nesse caso desse livro eu não fiz marcações. Eu quero muito fazer uma resenha de Mar Morto, porque quando eu fui começar a leitura desse livro, eu quis ver resenhas de Mar Morto. Então eu pesquisei e eu encontrei poucas resenhas de Mar Morto. Eu não encontrei muitas, então eu vou fazer uma resenha de Mar Morto e falar pra vocês sobre a história. Mas assim, Jorge Amado, eu sou muito fã, eu vou falar aqui bem de Jorge Amado, tá? E esse livro aqui... é incrível a história. E tem uma novela que eu não posso dizer que a novela seja completamente baseada no livro. Porque, primeiro, eu não me lembro da novela, eu era muito criança quando ela passou. E, segundo, eu não acho que seja completamente a história do livro. Mas Porto dos Milagres, que foi uma novela da Globo, é baseada em Mar Morto. Eu tô falando entre aspas porque eu não tenho propriedade pra falar assim, é realmente uma reprodução total de Mar Morto. Não tem. Então eu não sei, tá bom? Machado de Assis também está nessa lista. Precisava estar, porque já fazia um bom tempo que eu não lia Machado de Assis. Eu nem me lembro, na verdade. Eu me lembro que faz muito tempo, mas o último livro de Machado que eu tinha lido foi Dom Casmurro. E Dom Casmurro, eu li há, sei lá, cara, uns 10 anos, então faz tempo. E esse ano eu li Helena. Helena também foi uma leitura de clube. Foi do Clube de Livro da Mel. Gente, eu fico falando Clube de Livro da Mel. Bom, a Mel, ela é a dona de um canal, de um blog chamado Literaturice, tá bom? Então, se vocês têm interesse em conhecer o trabalho dela também, tem aí. A Mel tem um clube de livro muito legal. Ela faz aí, ela separa, né, os livros que vão ser lidos durante o ano. E foram livros incríveis. Esse ano foi a primeira vez, né, primeiro ano que eu participei. E Helena, esse também é um livro que eu posso dizer pra você aqui, que o vídeo tá aqui. Não sei se vai dar pra pôr o vídeo aqui,
Mas se não der, você pode procurar aí no canal, porque tem resenha de Helena no canal. E uma coisa muito positiva sobre Helena foi que depois que eu fiz essa resenha, uma amiga minha leu Helena. E é muito legal, né, quando eu sei que as pessoas leram livros porque elas me ouviram falar sobre aqueles livros. Então, se isso aconteceu com você, por favor, deixe que eu saiba, tá bom? E Helena é um livro maravilhoso, você vai poder ver mais detalhes na resenha que já está aqui no canal, ok? Eu li Outsiders, da Suzanne Hinton. Esse foi um livro que um amigo meu, o Ariel, ele me disse: Manu, quero muito que você leia esse livro, que você fale sobre esse livro, então eu vou te emprestar. E aí, eu tenho sérias restrições, quem é meu amigo mais próximo, sabe? Com o empréstimo de livros. Eu não queria aceitar, mas ele insistiu e eu aceitei. E eu li, e gente do céu, preciso mesmo fazer uma resenha. É porque realmente eu tô falhando um pouco com vocês aqui, porque eu não estou liberando muitas resenhas. Não estou conseguindo mesmo. Mas eu vou fazer uma resenha de Outsiders, Vida Sem Rumo, né, que seria a tradução. Porque, cara, esse livro te prende. Se você quer um livro que você fala assim, nossa, eu vou pegar esse livro, eu não vou conseguir soltar ele mais, e eu vou terminar ele, tipo, dependendo aí do tempo que você tiver disponível no mesmo dia, ou em 2 dias, ou enfim, um livro que, tipo assim, vai te prender, e quando você, tipo, não estiver fazendo outra coisa, não estiver ocupado, você vai querer estar lendo ele, eu recomendo que você leia Outsiders, porque foi muito essa experiência que eu tive. É muito tenso o livro, a história, você quer saber o que vai acontecer, porque há um clima de tensão ali. E comigo, livros que têm esse clima de tensão fazem com que eu fique presa. Tipo, quero ver o que vai acontecer. Acho que isso é normal, né? Tipo, com todo mundo. Então, Outsiders, ele é muito essa vibe. Eu tenho certeza que se você é uma pessoa que curte esse tipo de livro, você vai querer muito ler Outsiders, Vida Sem Rumo. Então foi uma das minhas leituras de 2023, graças à insistência e ao empréstimo de livro do meu amigo Ariel. Outra leitura que faz parte dessa vibe ler com clubes de livros é Leitura de Verão, da Emily Henry. Eu li esse livro com o clube da Júlia. E uma coisa que eu gosto muito desse livro é que a galera lê muito literatura contemporânea, tipo, livros assim, livro que tá estourado no BookTok, que a galera fala muito sobre atualmente. E eu sou uma pessoa que dificilmente chegarei nesses livros. E por quê, né? Eu compro muito livros em sebo. A maior parte dos meus livros são livros de sebos. Eu adoro colecionar coleções antigas de livros. E isso faz com que, consequentemente, os livros que eu tenho sejam livros mais antigos. Vocês viram aqui alguns livros que eu mostrei, que são livros que são em edições super antigas, justamente por isso, porque eu faço essa compra em sebos. E aí, gente, é muito mais difícil eu achar num sebo um livro aí que tá mais estourado recentemente, ou que, enfim, tenha uma edição que me atraia, né? Como eu gosto dessas edições mais antigas. Então, com o Clube do Livro da Júlia, eu tenho tido muito essa experiência de ler livros mais recentes e conseguir ficar aí atualizada com a galera das leituras. E Leitura de Verão é um livro que eu não fiz resenha, mas lá no meu Instagram eu fiz um breve resuminho do livro ali, alguns pontos importantes e interessantes do livro que talvez faça com que você se interesse sobre. Se você quiser saber mais detalhes sobre a história, vai lá no meu Instagram, procura esse post, porque eu falei rapidamente, de uma forma breve, de Leitura de Verão, que também foi uma leitura que eu fiz esse ano e que eu gostei muito. Tá, agora eu vou falar de um livro. Eu vou falar de um livro que é inexplicável. É a minha primeira resenha do canal, é um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida, é o melhor livro que eu li em 2023, não tem como não ser, que é O Amor nos Tempos do Cólera. E tem uma coisa interessante que eu inclusive falo pro Humberto. A maior parte dos livros que se tornam os meus livros favoritos da vida foram ele que me deu. E esse foi um livro que eu ganhei no Dia dos Namorados do ano passado. Então, olha que lindo. Totalmente combina com o Dia dos Namorados, eu acho. E a história desse livro, pra mim, é encantadora. Eu sei que, tipo, alguns personagens do livro merecem hate. Eu entendo.
Mas é um dos livros mais incríveis que eu já vi na minha vida. E fez com que eu me apaixonasse pelo Gabo. Porque o Gabo, ele é muito vibe Jorge Amado, assim. Ele é um colombiano que fala da Colômbia, né? Assim como Jorge Amado é um baiano que fala da Bahia. E essa ligação tão direta, essa conexão tão forte que os autores têm com o seu país, com sua terra, assim, pra mim me impressiona de uma forma que não tem explicação e faz com que eu realmente seja apaixonada pelos autores. Então, esse também é um livro que eu posso falar assim, olha, você pode assistir o vídeo aqui, ou se não der pra colocar aqui, você pode procurar aí no canal, porque é a primeira resenha do canal, O Amor nos Tempos do Cólera, e eu tenho certeza que... Não, eu não posso ter certeza que todo mundo vai se interessar, mas assim, eu acho que muita gente vai se interessar, porque a história é incrível, tá? Eu amo esse livro. E existe um conceito que... Enfim, existe um conceito que é os comfort books. Quais são os livros que te levam para aquele lugar, assim, sabe? De paz, serenidade, conforto, alegria plena no seu coração e coisas do tipo. Então, existem os comfort books, os comfort movies, existem as comfort persons. E um comfort book que eu tenho é Anne de Green Gables, da Lucy Maud Montgomery. Gente, Anne de Green Gables, ele é um livro... Ele foi minha primeira leitura do ano. Então, olha só, né? Totalmente inverso, porque os últimos livros que eu vou mostrar pra vocês foi a minha primeira leitura do ano. Eu creio que merece também uma resenha aqui no canal, né? Então, eu vou preparar uma resenha de Anne. Eu comprei toda a coleção, então a minha ideia é, o ano que vem também, ler outros livros da coleção. Mas Anne, ele é um livro que me faz visitar a minha criança interior, eu acho, assim. E é maravilhoso, é doloroso, porque pra quem assistiu a série, eu até falo isso, assim, que algumas pessoas falam, eu amei a série e tal. Eu acho que a série, ela consegue transmitir, tipo, às vezes de uma forma, como quando a gente vê as pessoas, né, sofrendo, como a série demonstra os momentos em que a Anne sofreu e as coisas que ela passou, talvez a série tenha me feito ter uma percepção ainda maior do que o livro descreve daqueles momentos sofridos que a Anne passou, né? Até no momento em que a adoção acontece e depois no momento em que ela já é adotada e ela passa por várias daquelas situações ruins que vocês sabem quais são. Mas a Anne, ela é um ser tão criança, tão pura, assim. E é um livro, assim, que, tipo, assim, me fazia viajar. E foi uma das leituras, assim, também que eu mais gostei esse ano. Eu gostei muito de ler Anne de Green Gables. A Redoma de Vidro, de Sylvia Plath. Foi um dos livros que eu li esse ano, junto com o Clube do Querido Clássico. E, gente, também é um livro que eu fiz uma resenha. Também vocês vão poder acessar esse vídeo aqui, ou se não der pra acessar aqui, vocês vão poder procurar no canal, porque eu tenho a resenha da Redoma de Vidro e, cara, eu acho que a resenha diz tudo o que eu tenho pra dizer sobre esse livro, porque é um livro incrível e, enfim, eu preciso que vocês conheçam no mínimo a história. Então assistam a resenha da Redoma de Vidro para que vocês entendam o impacto que esse livro teve na minha vida. Mas foi um dos meus lidos em 2023. E aí aqui eu precisei fazer uma colinha, tá? Pra lembrar quais foram os livros que eu li no formato digital no meu Kindle. Eu não vou pegar o Kindle pra ficar mostrando as capas pra vocês, me desculpem por isso. Mas as capas vão aparecer aqui, tudo bem? Bom, O Homem da Forca, da Shirley Jackson, foi um dos livros que eu li ali junto com o Clube do Querido Clássico, no mês de outubro, que era aquela vibe meio Halloween e tal. E O Homem da Forca é um livro que merece muito uma resenha aqui no canal, porque, cara, é uma história, assim, ela é em alguns momentos confusa. Você fica tipo, peraí.
como assim as coisas vão continuar como se nada tivesse acontecido? Eu acho que esse é uma das frases que mais resumem, assim, o meu sentimento nessa leitura. E O Homem da Forca, assim, é um livro maravilhoso. A Shirley Jackson é uma autora que tem uma história também muito interessante. E eu pretendo falar sobre isso no vídeo que eu fizer de resenha do Homem da Forca. Outro livro que eu li, eu comecei a ler com o clube, mas eu não terminei com o clube, porque eu demorei pra acabar esse livro. Esse livro também, eu levei uns 2 meses pra terminar. Foi A Imortalidade, do Milan Kundera. Gente, primeiro, Milan Kundera escreve de um jeito que eu amei. Eu gostei muito da escrita dele. A Imortalidade talvez não seja o livro dele que eu vou me apaixonar mais. Não que eu diga que foi um livro que eu não gostei. Porque a Imortalidade é um livro muito interessante. Mas assim, é um livro que eu não sei se eu conseguiria fazer uma resenha dele pra vocês, pra falar bem a realidade. Porque a história, ela não é linear. E assim, e pode até acontecer de ter livros que não tem uma história linear, né? Enfim. Só que a Imortalidade, ela tem muitas reflexões ali filosóficas junto com a história. E as coisas vão e vêm e tem horas que... Enfim, é um livro que em alguns momentos ele me deixou confusa. Então eu teria uma dificuldade enorme para fazer uma resenha de A Imortalidade. Mas eu gostei muito e eu pretendo ler outros livros do Milan para conhecer mais aí sobre a escrita dele e conhecer mais o trabalho de Milan. As Extraordinárias Cores do Amanhã, da Emily Penn, foi um livro que eu li com o Clube do Livro da Júlia e eu adorei. As Extraordinárias Cores do Amanhã é um livro maravilhoso sobre amor, sobre família. É um livro que em vários momentos eu quis chorar muito. A história não é fácil. É um livro que eu pretendo também fazer uma resenha aqui. Vocês precisam conhecer a história das Extraordinárias Cores do Amanhã. E é um livro lindo. Foi uma das minhas leituras de 2023. Peregrinos Profanos, que eu também posso falar pra vocês verem aqui, ou pra vocês procurarem aí no canal, porque tem vídeo, porque tem resenha. Peregrinos Profanos foi escrito pelo Everton Goulart. E, gente, tudo que eu podia dizer sobre o Everton, sobre Peregrinos Profanos, eu disse nesse vídeo, então, por favor, corre lá. E foi uma leitura também extremamente surpreendente. Foi uma experiência muito legal, a forma como esse livro chegou a mim, enfim, e eu preciso que vocês também conheçam. E estou aqui citando Peregrinos Profanos, que também fez parte das minhas leituras em 2023. O Senhor das Moscas, de William Golding. Bom, esse foi um livro que eu li com o clube de leitura da Mel, do Literaturice. E eu assisti o filme, inclusive, eu fiquei tão assim, nossa, eu terminei esse livro, e esse livro é muito... Eu também acho que eu preciso fazer uma resenha desse livro pra vocês saberem a história, pra vocês entenderem, talvez, ou começarem, ou ao menos se interessarem, né, pela história, porque eu não sou uma pessoa que conta a história toda do livro nas minhas resenhas. Mas O Senhor das Moscas foi um livro também, cara, muito massa. A experiência de leitura dele foi muito massa. E, enfim, tá na minha lista de 2023 de um livro que eu com certeza revisitaria. Com certeza. Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Eu não tinha lido nunca nenhum livro dela, não conhecia, né? Então, um dos livros mais famosos dela é aquele Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, né? Tem vários outros livros, que agora eu não tô lembrando o nome, é sempre assim. Mas Amores Verdadeiros foi um livro que eu li também com o Clube de Livro da Júlia e eu amei. Eu amei esse livro, eu gostei muito da história. É uma história que em alguns momentos te dá uma raivinha e tal, você fica também meio dividida, assim como a personagem principal. Acho que merece super uma resenha aqui no canal, então vou me programar pra fazer. Gente, eu tô prometendo tanta resenha que eu não sei como eu farei isso, mas ok. Pequenos Espaços, da Kalina Castro. É um livro curtinho. A Kalina é uma moça que eu tenho ela no meu Instagram também. A gente chegou a ter contato
nessa coisa de seguir pessoas relacionadas aí com a literatura. E ela publicou, eu me lembro, nos stories, né, o livro dela, que ela tinha colocado na Amazon e tal. Gente, é um livro super baratinho, ela faz reflexões muito ligadas à vida dela, a momentos que ela viveu na vida dela, a lições, assim, que ela aprendeu. É um livro muito curto também, assim, então não se preocupe. Ai, nossa, se eu for lá comprar, vou demorar a eternidade pra ler. Não vai. E eu adorei, e eu acho muito legal a gente apoiar aí os autores que estão começando, pequenos autores. Então, leiam Pequenos Espaços, é um livro de reflexões. E, por último, eu creio que seja o último, porque pode ser que eu tenha esquecido algum livro, mas, enfim. Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. Esse foi um livro que também você pode procurar, você pode ver aqui, ou você pode procurar aí no canal a resenha dele, porque temos a resenha de Os Dois Morrem no Final. Foi uma experiência de leitura muito parecida com a experiência que eu tive em Outsiders, que é um livro que tem uma tensão, Outsiders de uma forma muito mais intensa, eu diria, porque Os Dois Morrem no Final ainda tem uma coisa, tem uma pegada um pouco mais romântica ali, então talvez não seja um livro que faz, nossa, você ter aquela avidez de leitura. Mas ele também tem a tensão do que vai acontecer e tudo mais. Então, Os Dois Morrem no Final foi uma das minhas leituras de 2023. Os Dois Morrem no Final eu também li com o Clube do Livro da Júlia. Então, percebam, olha só. De todos os livros que eu disse aqui, a maior parte deles eu li porque eu participo de clubes do livro, gente. Clubes do livro são maravilhosos para que a gente conheça novas pessoas. Eu participei ontem de um amigo secreto do Clube do Livro da Júlia e foi uma experiência muito legal, porque a gente troca livros e, enfim, participar de clube de livros é muito legal. E pra quem tem interesse em ler mais, hoje a minha dica é essa, tipo, você quer ler mais? Então participa de um clube de livro. Por quê? Porque tem outras pessoas lendo junto, você vai se interessar em discutir sobre o livro com as pessoas e tudo mais. Cada clube, claro, tem seu formato e tudo mais. Então, tipo, no Clube do Livro da Júlia, a gente discute ali no WhatsApp mesmo sobre o livro. No Querido Clássico, sempre tem um encontro mensal. Então, a gente se encontra ali virtualmente e conversa. E é muito legal também porque a gente começa a ter contato com pessoas, tipo, do Brasil inteiro. E no Clube do Livro da Mel, ela faz lives, né? Ela faz algumas lives ao longo da leitura pra gente conversar sobre o livro, pra gente conversar sobre o momento do livro, e também é bem legal. Mas essas foram as minhas leituras. Eu não calculei quantos livros deu, desculpem. Mas enfim, eu queria muito mostrar pra vocês as minhas leituras e compartilhar com vocês como é que foi esse ano literário de 2023. Talvez eu faça uma To Be Read de 2024, mas, como eu disse no início do vídeo, lá no primeiro vídeo, eu sou muito guiada pelos meus instintos. E assim, eu tenho muito livro na minha estante me esperando pra ler. Então pode ser que eu não tenha uma lista de livros que eu quero ler. Eu já tenho uma lista de livros que eu vou tentar ler, porque já foram divulgadas algumas listas dos clubes do livro, né? E do Querido Clássico foi divulgado e, sério, tem muitos livros incríveis nessa lista que eu sei que eu vou ler. Por exemplo, o primeiro deles, agora em janeiro, é Dom Casmurro. E, cara, preciso reler Dom Casmurro, porque, como eu disse, faz muito tempo que eu li Dom Casmurro, gente. Eu acho que faz mais de 10 anos. Então vai ser um livro que, com certeza, eu vou participar aí dessa leitura coletiva pra ler Dom Casmurro. E, não sei, talvez eu faça uma lista, talvez eu não faça, né? Talvez eu apareça aqui o ano que vem, daqui a um ano, e diga pra vocês, olha, gente, não fiz lista, fui guiada pelos meus instintos e pelos clubes de livro. É isso, pode acontecer completamente. Bom, mas obrigada por me acompanhar até aqui. Por favor, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários se algum desses livros aqui tá na sua lista também. Talvez algum dos livros que eu li você tá pretendendo ler em algum momento aí. Por favor, me conte. Muito obrigada, Feliz Natal, porque eu estou aqui num clima super natalino aqui na minha casa. Eu amo Natal. E um ótimo 2024 pra gente. Beijos!